gente, eu sou o Tércio. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que oração, né? Realmente, esse dia que esperamos, que aguardamos, na expectativa de que toda a plenitude do que Deus sonhou para nós nos alcance, né? Mas eu queria lembrar você de que nós estamos vivendo as zoiaionios aqui na terra. A palavra zoiaionios do grego quer dizer a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha zoiaionios, vida eterna. Essa vida, presta atenção, ela é uma vida de qualidade eterna que não é para ser desfrutada depois da sua morte física. Ela é para ser desfrutada hoje. Amém? Então, a vida de qualidade de Deus, vida de qualidade eterna, porque Deus é eterno, não é para ser desfrutada após a morte física, é hoje. Então, você já está vivendo a sua vida eterna, amém? Amém, queridos. Então, maravilhoso Deus. Queridos, abra sua Bíblia lá no texto de 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. Nós vamos falar hoje sobre o tema colocando os meus dons em ação. Eu queria que você falasse isso para o seu amigo, seu irmão aí próximo a você, diz para ele, olha, coloca o teu dom espiritual em ação, fala para ele isso aí, né? Coloca, não deixa isso parado não, porque Deus tem muito para fazer através de cada um de nós aqui, e isso é muito precioso, e nós vamos focar nisso hoje aqui. Quero te convidar realmente a meditar na palavra, tudo aquilo que o Espírito vai ministrar ao nosso coração hoje. O texto de primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, começa assim. Vamos ler o versículo 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, olha que lindo, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Anota isso na sua Bíblia, porque esse é o motivo. Deus derrama os dons do Espírito sobre a igreja, não é? E nós vamos exercer os nossos dons com o alvo de glorificar a Deus. O motivo porque nós como igreja vamos servindo, exercendo os nossos dons, é para que Deus seja glorificado através dessa igreja que vai alcançar a medida da estatura, não é? Da plenitude de Cristo Jesus, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Então nós vamos pensar hoje juntos aqui acerca desse exercício tão precioso dos dons espirituais no meio da comunidade espiritual, onde eu e você vamos exercer os nossos dons, vamos colocar à disposição de Deus os nossos dons. Só que eu queria que você pudesse assistir um vídeo e comece a perceber, comece a notar a beleza dessa dança espiritual. Eu vou usar isso, né? Porque é mais ou menos isso que acontece no meio de uma comunidade espiritual, que é governada pelo Espírito Santo, que é movida pelos dons espirituais. Há uma espécie de dança espiritual. Deus se manifesta e Ele vai usando nossas vidas como se fosse mesmo um balé, algo tão precioso, que vai fazendo com que esta igreja, que é o corpo de Cristo, revele a glória do Senhor no nosso meio. Então imagine realmente essa cena através desse vídeo e dessa ilustração que vamos ver agora. Olha lá. Animação criada pela nossa turma. Então, vou te levar para a célula. Essa célula tem 8 pessoas. Acho que são 8 ou 9. Tudo bem? Estão comigo? Quantos aqui frequentam, fazem parte de uma célula? Levanta a mão. Bênção, glória a Deus. Aqueles que ainda não vivem, célula é uma reunião, é a igreja na casa.
durante a semana, para orar juntos, para ter comunhão juntos. Agora imagina que essa célula se reúne, eles vão naquele momento de comer juntos, de ter comunhão, de compartilhar o coração. Então, uma irmã fez uma torta maravilhosa, né? E o povo está ansioso para comer aquela torta, na expectativa, só que acontece um acidente e a torta cai. Já aconteceu isso na sua célula? Gente do céu, é quase que um terror isso, né? Mas a torta caiu. E agora eu quero que você observe uma igreja dirigida pelos dons do Espírito Santo. O que vai acontecer lá nessa hora? Observa bem que legal isso. Pessoal, ninguém se mexe. José, pegue o pano de chão. Felipe, por favor, ajunte tudo. Maria, ajude-me a providenciar outra sobremesa. Ei, pode deixar, gente, eu limpo. Eu me sentirei muito feliz se for comprar uma nova sobremesa. Olha, situações como essa podem ser evitadas se você tomar mais cuidado. A razão por que caiu é que estava muito pesado de um lado só. Fica tranquilo, é só você, na próxima vez, servir a sobremesa no local apropriado. Ah, não fique chateado, isso poderia acontecer a qualquer um. Legal? Muito legal. Queria que você observasse os detalhes dessa igreja, né? Onde cada um exerce o seu dom. Olha que bacana, quando cai, alguém já aparece, né? E já começa a administrar tudo, né? Ele quer resolver, voltar à condição que estava, então entra o dom de administração ou o dom de liderança, e ele já vai ali dando, você pode fazer isso, aquilo, tal, tal. Olha, presta atenção, a partir de hoje, quando alguém fizer isso na célula, você vai dizer, que coisa mais linda, você não vai dizer assim, ô mandão. Você vai apreciar o que está acontecendo, porque é alguém com o dom de liderança, de administração, sendo instrumento de Deus. Mas geralmente a gente fica meio menino espiritual, porque assim, esse cara quer mandar aqui em tudo. Não. E às vezes é uma mulher que tem esse dom, entendeu? Não fica pisando em ovos, deixa Deus usar. Amém? Agora, tem jeitos e jeito de falar, né? Se chegar mandando também pega mal. Lembra que o dom só edifica se for exercitado em amor. Aí se uma mulher vem falar no meio de macho, sem amor, se um homem vem falar sem amor, também complica. Então, é bonito. Aí, pá, beleza, já se movimentou todo mundo. O cara do dom de serviço já pega a pá, já pega a bacia, já pega o negócio. Ei, deixa comigo, pode deixar, eu tô... Não dá nem tempo de alguém tentar ajudar. É incrível isso, né? Quem tem um dom de serviço já vai fazer algo tão legal. Ele vai tentar realmente resolver aquela situação imediatamente. Tem uma necessidade, eu atendo. Fica tranquilo. E aí você vai ver o processo acontecendo. Olha só, chega lá e quem tem o dom de liberalidade vai chegar e dizer, já estou saindo para comprar alguma torta nova. Fica tranquilo. Os irmãos, não, vamos pegar dinheiro. Que dinheiro o quê? Deixa comigo. Porque para ele isso é tão natural. Ele reparte com tanta generosidade. E o pessoal depois vai tentar pagar para ele. Fala, não, está tudo bem, meu irmão. Deus já pagou esse negócio aí. É uma coisa tão natural de quem tem esse dom. Né? Ele vai usar isso, os recursos, para poder repartir. Aí você vai encontrar o outro dom lá presente, que é o de profecia. Não vai ter jeito. Esse vai ter que dar uma ajustadinha, né? Esse vai chegar, meu irmão, você não notou, não? Ele vai sempre, porque ele está preocupado em corrigir a rota, né? Esse é o dom, realmente, do profeta, é interessante. E aí aparece o mestre, aquele que tem um dom do ensino. Ele já vai explicar por que a torta caiu. É porque, na verdade, tinha um lado mais pesado que o outro. O cara, é tão legal essa coisa toda. Aí chega o cara do encorajamento, não, gente, está tudo bem. A primeira palavra dele é essa, mas aí ele vai tentar, pode passar, por favor? Que aí ele vai tentar realmente ajustar um pouco melhor, porque a palavra exortação do grego é encorajamento, ok? Então, sempre vem uma palavra de, fica tranquilo, está tudo bem, mas olha só, quem sabe a gente faz assim a próxima vez, tal, ele vai tentar colocar você no trilho. E aí vem realmente aquele que tem um dom de misericórdia, esse aí vai pegar o irmãozinho que derrubou a torta, vai chorar com ele,
vai dizer: meu irmão, está tudo bem. É muito bonito. A gente olhar a igreja dessa maneira é muito importante. Muita gente aqui não sabe disso, eu quero dar essa informação. Você vai ver a lista de dons agora, e sobre a questão de lista de dons, existem controvérsias teológicas sobre isso. Alguns dizem que são nove dons apenas, todos os outros estão debaixo dessa estrutura dos 9 dons. Pode ser, não é errado isso. Nós decidimos caminhar especificando os 22 dons, que para nós trabalhamos com eles desde o ano de 2003, 2004. Antigamente, a Monte Serra, ela era estruturada como igreja, através de eleição de ministérios, de departamentos. Todo ano se votava o departamento de música, o departamento de tal, quem vai liderar, quem fazer isso. No ano de 2003 para 2004, nós desestruturamos isso, fazendo toda uma ministração acerca, realmente, dos dons espirituais. Por quê? Porque nós entendemos que a igreja de Jesus é governada pelo Espírito Santo, amém? E quem derrama os dons sobre a igreja é o Espírito Santo. E quando ele vê necessidades no meio da igreja, ele derrama dons, e ele coloca paixão, coração. E a partir de 2003, final do ano para 2004, nós desconstruímos toda eleição de departamento, de ministério na Monte Serra. Então hoje tudo que nós somos e temos desde lá, foram ministérios que foram levantados pelo Espírito Santo, na direção e no governo do Espírito Santo, e eles só permanecem enquanto Deus levanta pessoas com esses dons. Quando não levanta, a gente não levanta, porque é o Espírito quem dá para isso, certo, gente? Amém? Então a gente vive dessa maneira. Essa lista, eu queria que você olhasse a lista dos dons, porque vai ser muito importante você compreender isso. Tá? Esta palavra que nós lemos agora em 1 Pedro diz assim: cada um exerça, né? Cada um exerça. Essa palavra é muito importante para nós, por quê? Porque a palavra que aparece aqui é diaconontes, e essa palavra quer dizer, no particípio presente, uma ação que está em constante atualização. De novo, um dom não pode ser paralisado, ele está em constante ação. Em constante ação. Ele está dizendo: cada um haja constantemente com um dom que recebeu de Deus. Então, eu queria que você pudesse entender que toda vez que a gente falar em ministrar, servir, é a mesma coisa. Essa palavra diáconos, que é servir, é ministrar. Então, quando a gente fala de ministério, nós estamos falando de serviço no meio da igreja. É disso que nós estamos falando. Então, aqui aparecem os dons, para que você possa agora ir para o site nosso e possa examinar cada um deles, porque já está lá. Tá? Aqueles 5 que estudamos da semana passada, onde Deus separa alguns para isso, para equipar o rebanho. Mas aí vem fé, dons de cura, que aparece no plural, porque existem várias formas de Deus manifestar esse dom. Operação de milagres, discernimento de espírito, conhecimento, palavra de conhecimento, dom de línguas, sabedoria, artesanato, dom de interpretação de línguas, socorro, liderança, hospitalidade, administração, serviço, liberalidade, encorajamento e misericórdia. Então, a partir de agora, eu não sei se vai dar para a gente mostrar no site. Você entra lá no site e você vai encontrar no nosso site 2 ferramentas. Primeiro, os dons. Você vai abrir a página e vai ali, dons, ó. Tá vendo? Em cima do teste de dons vermelho tem ali dons. Então você, quando clicar, vai aparecer lista de dons e testes de dons. E você vai poder estudar cada dom, olhar cada um deles biblicamente, como é que isso acontece, que nós queremos que você possa entender e conhecer. Agora, olha só. Nosso desafio hoje à noite aqui é: quais são esses dons? Você já está vendo? Mas como eu posso colocá-los em ação? Como é que eu posso exercer esses dons? Eu quero lhe dar hoje algumas dicas práticas para isso. Em primeiro lugar, vamos lá. Busque descobrir com dedicação os seus dons. Primeira carta aos Coríntios 12, 29 a 31, e depois 14, 1 e 12, diz assim: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto busquem. Aqui há outras traduções que aparecem: procurem com dedicação os melhores dons.
E aí, amados, eu quero destacar duas coisas aqui. A palavra busquem, do grego, quer dizer o seguinte: sede zelosos pela obtenção dos dons espirituais. Isso quer dizer que nós devemos nos esforçar continuamente por buscar os dons espirituais. Aqui está no imperativo presente, ou seja, é uma ação contínua. Eu quero buscar compreender os dons espirituais que Deus me deu. Agora, o texto aparece: busquem os melhores dons. E aqui há uma coisa importante, porque o conceito precisa levar em conta o contexto do texto. E eu queria te lembrar que a carta de Paulo aos Coríntios, especificamente capítulo 12, capítulo 13 e 14, está tentando ordenar naquela igreja de Corinto um problema. Qual é? Aqueles amados irmãos valorizavam demais o dom de línguas. E nós vamos estudar isso daqui a 2 semanas. E naquele contexto, queridos, eles estavam se entregando a uma valorização que não produzia edificação na igreja. E aí Paulo vai falar nesse contexto, dentro desse contexto, dizendo: busquem os melhores dons. Aí é importante entender o que significa melhores dons dentro desse contexto. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que, queridos, a referência era: busquem aqueles dons que possuem maior poder de edificação. Agora deixa eu explicar isso. O dom de línguas sem interpretação não gera edificação na igreja, certo? E o dom de profecia, que era o que ele estava falando, busca inclusive o de profecia, por quê? Porque era uma linguagem clara, compreensível a todos ali. Então ele diz: olha, presta atenção, esse é o contexto do texto. E aí ele continua, ainda no capítulo 12, versículo 31, dizendo: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. E é interessante porque ele termina o capítulo 12 e ele começa o capítulo 14 como se fosse uma repetição. O 14:1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Quer dizer, é quase que o mesmo versículo 31 do capítulo 12. E entre os 2 capítulos vai aparecer um outro capítulo, que é o capítulo especificamente sobre o amor, onde ele diz: ainda que você fale a língua dos homens, dos anjos, ainda que você tenha o dom de profecia, e ele vai falando, ainda que você tenha qualquer dom, se não houver o quê? Amor, não tem valor nenhum. Então, amados, o que Paulo está querendo mostrar aqui, de maneira muito importante para nós, e nós precisamos tocar nisso aqui, quando a gente fala sobre a importância de buscar, descobrir com dedicação os dons espirituais, preste bem atenção, é que o exercício do dom espiritual, ao descobrir, não pode acontecer sem o essencial, que é o amor. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, versículo 1, ele diz o seguinte: ele diz que o conhecimento produz o quê? Orgulho, mas o amor edifica. Presta atenção, conhecer não é problema. Quando ele diz: buscai os dons, não sejais ignorantes acerca dos dons, ele não está falando sobre conhecimento aqui? Está falando. Mas é que quando a gente busca conhecimento e aplicar o conhecimento a partir daquilo que a gente descobre e discerne sobre dom, sem o amor, não vai produzir edificação na igreja, mas vai produzir orgulho na vida do indivíduo. Então ele diz: porque o conhecimento gera orgulho, mas o amor edifica. E aqui é muito importante entender isso. Olha só o raciocínio. É possível eu conhecer os meus dons, olha só que sério isso, exercer os meus dons, porque a Bíblia diz que cada um exerça, certo? Mas sem amor, é possível. E quando eu conheço os meus dons, eu exerço sem amor, eu não gero edificação na vida da igreja. Então é possível, olha agora, olha a pérola, que eu não conheça o meu dom, que eu não saiba quais são os meus dons, mas eu sirvo na comunidade espiritual cheio de amor de Jesus. E eu promovo a edificação no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque a virtude essencial para a edificação não é o dom.
Opa! A virtude é essencial para que o dom cumpra a sua missão de edificação é qual? O amor. Está claro, igreja? Isso é muito importante a gente entender. Absolutamente, gente. Você já se deparou com pessoas que você olha para a pessoa e diz, caramba, quanto conhecimento, caramba. E a pessoa, só que quando você tem um encontro com ela, é tanta arrogância e orgulho que não gera edificação na tua vida. Já encontrou isso? Já se deparou com isso? Que você até estranha, como pode? É um berço de conhecimento. Mas quando está relacionando-se com você, parece que não flui o que tem que fluir para edificar, amado. É o amor. É Ele que faz com que o dom espiritual possa alcançar o seu propósito. Agora você já encontrou irmãzinha, irmãzinho, que eles não têm sequer o 2º grau, talvez ginásio não tenha, mas você vê essa irmãzinha na comunidade espiritual, e quando você senta com aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, meu querido, não precisa de 5 minutos para que você seja edificado profundamente por aquela vida. Sabe o que significa? O amor. E lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre a esperança, sobre a fé, sobre a esperança e sobre o amor, não é isso? Olha lá, assim permaneçam agora esses 3. A fé, e observe, a fé nos leva até Jesus, né? Ela nos conduz a Cristo, é um dom de Deus. A esperança nos faz crer e esperar o futuro. Agora é o amor que nos mantém nessa jornada relacional de edificação na vida da igreja. Ou seja, a base que Paulo está querendo nos instruir nessa busca dos dons espirituais, com dedicação, é que precisa seguir o caminho do amor, para que a gente possa realmente alcançar o objetivo de glorificar a Deus através de uma igreja que vai sendo edificada à medida da plenitude de Cristo Jesus. Agora você pergunta, pastor, como é que eu posso identificar os meus dons? Eu quero sair daqui hoje para buscar, para descobrir os meus dons espirituais. Quero te dar algumas dicas práticas aqui, dentro do primeiro ponto ainda. Primeiro, querido, comece a orar. Comece a perguntar para Deus, Deus, qual é o dom? Quais são os dons que o Senhor me confiou? Alguém já orou assim aqui? Quantos aqui já fizeram essa oração? Eu quero te encorajar a começar a fazer essa oração. Senhor, me mostra os dons que o Senhor me deu, Pai, eu quero saber, eu quero descobrir, eu quero conhecer. Agora, segundo lugar, olha só, permita-se conhecer cada um dos dons. O conhecimento, a falta do conhecimento, gente, gera em nós limitações, ou abre portas, ou expande a nossa vida no geral, mas espiritualmente, dentro do corpo de Cristo, o conhecimento também abre as portas e expande a ação sua e minha na edificação da igreja. Então vai lá para a internet, pega a Bíblia, pega os textos bíblicos, e começa a estudar cada dom e vai orando. Quer pegar livros de dons, vai ler, querido, comece a entender o que Deus tem para você. Deixa Deus abrir os teus olhos espirituais. Em terceiro lugar, olha aqui a dica. A nossa igreja tem N ministérios. Ministérios de novo serviço, áreas de oportunidade para servir. Vai sair o OPS, oportunidades para servir, com todos os ministérios, ok? Agora, além disso, lá no mês de março, nós vamos fazer uma grande feira de ministério. Não vamos fazer mais agora no final do ano, nós vamos fazer no início do ano que vem, para você já entrar e se engajar mesmo. Mas, querido, presta atenção, começa a procurar os ministérios que existem na igreja. Talvez você já tenha sido chamado pelo Espírito Santo a atenção, por exemplo, para o ministério infantil. E você está aí, eu sinto vontade de conhecer mais. Meu querido, por que você não foi lá ainda? Vai, se apresenta. Comece a conhecer os ministérios. E aí vem o quarto ponto aqui. Para você descobrir o seu dom, coloque-se à disposição de Deus para servir. Hoje. Já. Fala para o teu irmão. É já, não é o ano que vem, viu? É já. Coloque-se já à disposição de Deus. Deixa Deus usar você, querido. Agora olha só que interessante essa coisa. E uma dica prática aqui.
Quando você procurar um ministério, fala com a pessoa do ministério lá, eu estou querendo servir, mas eu ainda não sei, não conheço meu dom, tal. Será que eu posso estar aqui com vocês 1 mês, 2 meses, 3 meses para conhecer? O que nós vamos pedir de você? Compromisso. Você vai entregar 3 meses então, 1 mês, 2 meses, fica tranquilo. Vem, tal hora, tal dia, você vai receber horário, tudo direitinho, você vem. Nesse período, você está orando e a liderança está orando no ministério. Para quê? Para Deus dar para você segurança se ali é o lugar. Queridos, não tem nenhum problema, passou 1 mês ou passou os 3 meses combinados, você diz, eu não senti Deus confirmando. Ótimo, você vai ser abençoado, você vai percebendo onde Deus quer você. Faça com compromisso. Agora, passou os 3 meses, você sentiu, é aqui, eu quero estar lá na maturidade, quero servir lá e tal. É lá, você senta com a liderança de maturidade e diz, querido, é aqui mesmo que eu quero ficar. Aí eu quero te pedir uma coisa, se comprometa mesmo. Se comprometa, fica lá 1 ano, pelo menos 1 ano eu vou estar aqui, é certeza, esse ano eu vou estar me dedicando aqui, no final do ano nós vamos sentar, avaliar, perceber o que Deus está falando, mas querido, deixa Deus usar você, amém querido? Vamos nos mobilizar nesse processo, e tenha paciência, porque descobrir dom é uma questão de processo, é uma questão de dom. Agora o princípio importante aqui é o seguinte, você só vai descobrir, sem dúvida alguma, servindo. Não é lendo, não é fazendo testinho de dom espiritual. A propósito, testinho que vai aparecer aí é só para dar uma certa noção, porque é servindo que nós vamos ver se aqueles dons que saíram lá no teste confirma-se. É fato, é realidade. É só servindo. Literatura não vai te fazer ser instrumento de Deus com o seu dom. É na prática do ministério. É desse jeito que Deus vai fazer. Primeira carta aos Coríntios 14, 39, é a 3ª vez que Paulo instrui de novo procurar com zelo. Ele diz, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua. Ou seja, arrisque-se, seja humilde para aprender com aqueles que estão servindo e sirva com eles em amor. Então vamos sair daqui hoje decididos a procurar com zelo os dons, amém, igreja? Amém? Sai hoje já para se colocar à disposição de Deus. Segundo, afie o seu dom espiritual, para que a igreja seja edificada. Olha o texto. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Versículo 20. Exorta a igreja a deixar de ser como criança, deixar de ser menino e se tornar um adulto espiritual. Eu quero que você observe bem a responsabilidade que temos de continuar afiando, desenvolvendo o dom que recebemos de Deus. Queridos, nós precisamos compreender, olha para mim, vamos usar aqui a analogia, por exemplo, da atividade física, do corpo, porque Paulo fala o tempo inteiro do corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo. Então imagina que cada um de nós é um membro do corpo de Cristo e juntos nós somos o corpo de Cristo, certo? Então imagina que você, como membro desse corpo, você representa a perna desse corpo, tá legal? Então imagina que todo o restante do corpo, ele está sendo exercitado. Então vamos para uma academia agora? Você está malhando tudo, ombro, costas, ok? Bíceps, você está malhando a panturrilha, está tudo. Até a coxa esquerda, a perna esquerda está malhando, só que a direita você não malha. Pergunto para você, como é que vai ficar esse corpo no final, hein? Vai ficar estranho? Sim ou não? Vai ficar esquisito, né? Desproporcional. Quando ele diz, cada um exerça o ministério, o dom que você tem. Então, se você é a perna direita, essa perna ela precisa estar sendo afiada, exercitada, juntamente com todo o restante do corpo, para que o corpo de maneira plena possa funcionar. Quando eu não exerço o meu dom, então eu sou aquela perna atrofiada no meio do corpo de Cristo. E você precisa entender que isso afeta a saúde do corpo. Você precisa entender isso. Espiritualmente, ficar paralisado e o restante do corpo se movimentando, cria anomalia no corpo espiritual de Cristo Jesus. Então, amados, você é responsável com o dom que você recebeu. Você precisa exercitá-lo, você precisa afiá-lo, você precisa treiná-lo, você precisa buscar crescimento. Isso é tremendamente fundamental.
além de estudar a palavra, conversar com líderes, né? A ênfase aqui é permitir-se ser usado por Deus, buscando sim a capacitação do Espírito Santo, mas indo buscar outras ferramentas que capacitem ainda mais aquilo que Deus já te entregou. Isso é muito importante para que nós possamos continuar crescendo no Senhor. Eu creio, querido, que Deus quer fazer isso conosco. O texto de 1 Carta 12, versículo, 1 Carta de Coríntios 12, 1 diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E a palavra do grego aqui é: busquem instrução acerca do verdadeiro e correto uso e propósito dos dons. É responsabilidade nossa, gente, afiar esse dom. Nós precisamos compreender isso de maneira séria. Eu me lembro quando eu comecei a servir, né, deixei o banco lá, eu fazia economia, larguei tudo, porque eu entendi que Deus me chamou para ser um pastor. E queridos, eu lembro bem que eu comecei a fazer teologia, e aí eu comecei a fazer estágio. Gente, olha que maravilha. Meu primeiro dia de estágio na igreja, você não tem noção, no plantão pastoral. Eu já contei essa história, alguns aqui vão ouvir, eu peço paciência da sua parte. Mas olha só, era o meu plantão pastoral, eu cheguei lá animadíssimo, 8 horas da manhã, me ajoelhei, orei, falei: Deus, eu vou ser pastor. Gente, eu estava tão empolgado, vocês não têm noção. Eu vou hoje atender pessoas, mas eu quero falar uma verdade para vocês. Naquele dia eu orei assim: Deus, não deixa mandar ninguém hoje aqui não, porque eu não me sinto preparado. Pensa num cara com medo. Mas eu estava tremendo na base. Falei: Deus, e se alguém chegar aqui com uma história cabeluda? O que eu vou falar? Como eu vou falar? Gente, eu passei o dia em oração para ninguém vir naquele plantão pastoral. Quando deu 5:30 da tarde, 6 horas acabava o plantão, 5:30 da tarde, aconteceu literalmente isso. Um dos pastores líderes da igreja, né, ligou para mim: Tess, você está aí no plantão? Estou, já estou quase saindo. Eu falei: meu filho, você vai pegar a Kombi da igreja agora, e você vai lá para 4 Barras, fazer um atendimento pastoral. Eu comecei a tremer do outro lado, meu Deus do céu. E eu fui, peguei a chave do carro, peguei a Kombi e fui. Gente, cada semáforo eu abria a Bíblia e ficava tentando. Gente, eu não achava nenhum texto bíblico, nada. Era tamanho meus medos, minhas inseguranças. Mas eu tinha uma oração sincera diante de Deus, sabe qual era? Senhor, o Senhor me deu o seu Espírito, Pai. E o Senhor disse que estaria comigo todos os dias da minha vida. Pai, me leva nessa visita. Era um hospital, eu iria lá visitar uma família que estava vindo de São Paulo para trazer o pai, que era a pessoa que estava enferma, e ele iria passar por uma cirurgia cardíaca. A família estava lá, a esposa e 3 filhos ou 4 filhos, não tenho muito certeza, mas todos adultos estavam lá. Mas a situação era tão dramática e delicada, de risco, que os filhos vieram. Então, o plantão pastoral recebeu essa ligação da igreja de São Paulo para a gente dar esse suporte para essa família, para a família não ficar sozinha. Então o pastor Marcílio me passou a tarefa e falou: Tess, é simples, você vai lá, agora vai acontecer a cirurgia, corre para lá e você vai ficar com eles lá no quarto, enquanto a cirurgia está acontecendo, para consolar, para trazer força para a família que está bem desesperada. Aí eu fui, gente, quando chegou na frente do hospital, eu fiquei mais uns 2 minutos em oração e tentando achar alguma coisa. Eu estava muito nervoso, você não tem noção. Mas eu sabia que uma pessoa estava comigo. Quem era? O Espírito Santo. Eu queria ser pastor. Eu sabia que Deus tinha me chamado para o ministério. O meu prazer era estar com pessoas. Eu falei: Deus, me usa, Pai. Na minha pequenez, me usa, Pai. Gente, quando eu cheguei, me apresentei como pastor. O pessoal perguntou: você não é parente? Não, eu falei: não, sou pastor, vim aqui visitar. Tá bom. Demorou um pouquinho, vieram, veio o médico da família, ele falou assim: olha, me acompanhe por favor. Aí subiu comigo a primeira rampa, parou no final dessa rampa e falou assim: você é parente da família? Eu falei: não, não sou, eu sou pastor, vim aqui para ajudar a família e tal. Ainda bem, pastor, vem comigo. Eu subi a rampa, segunda parte da rampa, ele falou: você está ouvindo esses gritos, esse choro? Gente, era alto. Falou: pastor, muito bem-vindo, ainda bem que você chegou. Acabei de sair do quarto da família para avisar que o paciente teve óbito. Ainda bem, pastor, vai lá.
Se eu já estava apavorado, só para levar uma palavra de conforto para uma família que estaria aguardando, você não tem noção do que aconteceu comigo. Daquele espaço até lá, eu fui tremendo e orando, dizendo, Deus, eu não sei o que falar. Mas eu falava, Senhor, me lidera, Espírito Santo, me lidera, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor está comigo, vem. Vai à minha frente. Quando abriu aquela porta, eu bati. Abriu a porta. A mãe, a senhora, a viúva, olhou para mim, eu falei, eu sou o pastor Tércio. Essa mulher pulou no meu pescoço, me abraçou e começou a me... Ela não me largava mais, gente, me largava e de repente, presta atenção, eu começo a falar para aquela mulher um versículo bíblico. Está lá em Abacuque, capítulo 3, 17, diz, ainda que a figueira não floresça, lembra esse texto? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o produto da oliveira, falte os gados do curral, dos currais, que ainda que não produza mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Queridos, eu comecei a falar esse versículo, só que tem um detalhe, eu não sabia esse versículo de cor, mas ele sai como fogo da minha boca, gente. E quando eu falei o versículo, a senhora parou de chorar, do desespero, falou, pastor, para, meus filhos vêm aqui, trouxe os 3 filhos adultos do lado, e eu falei, pastor, fala de novo, e eu falei o versículo de novo, daqui a pouco, pastor, de novo, fala de novo, pastor. 3 vezes eu recitei aquele versículo, sem sabê-lo, completamente, né? Eu sabia o versículo, mas não, gente, ela parou e falou, pastor, você é um anjo enviado de Deus aqui. Querido, não foi depois de 15 minutos, naquele instante, imediatamente, de choro e pranto, a paz do Senhor invadiu aquele quarto. Eu não estava entendendo nada, mas a mulher chega para mim e diz, pastor, deixa eu te contar o que aconteceu. Antes do meu marido começar a cirurgia, mas já lá dentro da sala de cirurgia, ele mandou chamar esse meu filho aqui, que era o primogênito. E o filho estava afastado de Deus, distante de Deus. O marido, o pai, pediu para que ele entrasse na sala de cirurgia, já na hora de operar, pararam as coisas, pegaram, paramentaram o filho, ele entrou lá e falou, filho, ele na marca da cirurgia, quer dizer, no centro cirúrgico, no bloco já, falou, meu filho, ainda que a figueira não floresça, ainda que não, o pai recita e falece, essas foram as últimas palavras do pai para aquele filho, afastado de Deus. Sabe o que aconteceu naquele momento? Aquele filho caiu de joelhos e voltou a Cristo naquele lugar. Deixa eu te dizer, é assim que a gente começa a obra. Você não sabe quais são os seus dons, você não sabe muito bem nada, mas você sabe de uma coisa, que o Espírito te capacita. Meu amado, eu saí daquele hospital, você pode imaginar como eu estava? Eu vou ser um pastor mesmo, dá certo esse negócio do Espírito Santo. Deus, agora você acha que eu fiquei só confiando no Espírito Santo? Ele é tudo o que eu preciso, eu não preciso mais nada, mas eu recebi dele responsabilidade com o dom que ele me deu. Meu querido, eu fui sentar aos pés de pastores, eu fui aprender, eu pedi para ir fazer visita com o Pascoal, eu pedi para aconselhar com ele, eu pedi para estar na sala dele, vendo ele aconselhar, eu fui ler sobre aconselhamento, eu fui fazer curso pastoral, eu fui estudar, porque eu precisava afiar o que Deus me deu. É minha responsabilidade, é minha responsabilidade. O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Primeiro, vai, se lança, porque o Espírito já foi, mas à medida que Deus for revelando o dom, se capacite, faça o que Deus te confiou crescer, é nossa responsabilidade, nós somos mordomos do dom que Deus nos deu, amém, igreja? Terceiro lugar, use os seus dons generosamente e fielmente para o bem comum da igreja. Isso aqui é muito lindo, porque generosamente é o propósito do dom no meio da comunidade, porque eu sirvo aos outros com o meu dom, então eu entrego o dom liberalmente para os outros, para a edificação da igreja, mas fielmente para quem me deu, é Deus, eu tenho que prestar contas a Ele. Então olha que coisa profunda isso. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, tipos diferentes de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o quê? Ao bem comum. Fala comigo, ao bem comum. Isso aqui está falando de quê, gente? Generosidade. É para o outro.
A palavra grega aqui, bem comum, deixa eu falar qual é muito forte isso aqui. É o seguinte, o texto do original indica que eu preciso exercer o meu dom na manifestação do Espírito Santo, visando vantagem coletiva. Opa! Sabe o que ele está dizendo? Que se eu uso o dom pensando em mim, não entendi nada. Porque o propósito do dom, ao ser exercido generosamente, é que coletivamente haja vantagem. O que quer dizer isso? Toda a igreja está sendo edificada pelo dom. É isso que ele está dizendo. Então é um princípio muito importante. Ele diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo Espírito. A palavra realizada aqui do grego é energel, ou seja, são produzidas, são operadas pelo mesmo Espírito que distribui individualmente como Ele quer. Olha que coisa linda aqui esse princípio. Ele está dizendo o seguinte, que quando você vê alguém exercendo o dom, olha só, você não pode nem prestigiar a pessoa e nem desprestigiar a pessoa. Por quê? Porque quem opera o dom naquela pessoa é quem? Quando você olha para alguém usando o dom com demérito, você está dizendo que o Espírito Santo é incapaz. E quando você ora valorizando a pessoa, você está dizendo que quem fez foi a pessoa e não o Espírito. Então, meu amado, eu quero te dizer, começa a apreciar a obra do Espírito Santo e não a pessoa. Um dos problemas da igreja é endeusar pessoas com dons que estão sendo usados pelo Espírito Santo, e ao invés de valorizar o Espírito, começa a endeusar pessoas. Isso é imaturidade espiritual. Não há nada de bom, primeira carta aos Coríntios, que possa acontecer na minha vida e na sua vida, no meio de uma comunidade espiritual, que nós não tenhamos recebido da parte de Deus. E se recebemos, por que eu me orgulho? Ou porque você vai exaltar o homem e não ao Espírito? Está claro, igreja, isso? Agora, eu te digo assim, quando eu vejo alguém sendo usado, querido, é numa oração. Hoje mesmo, hoje eu vi duas menininhas, adolescentes, meninas, já mocinhas, né? A gente pode falar menininha para adolescentes, são mocinhas, né? Ali, quando eu estou passando por elas, que coisa mais linda, eu só ouvi a frase assim, nós estamos orando por isso, né? Olha que coisa. Gente, quando eu li aquelas duas adolescentes falando sobre a oração que estou orando por ele, eu falei, meu Deus, eu sei qual é o papo de adolescente hoje. Eu quero te falar assim, meu coração pegou fogo quando eu vi aquilo. Eu não aguentei, grudei nas duas e falei assim, meu Deus, estão falando de quê aí? Vocês estão orando pelo quê? Aí eu falei, a coisa mais linda do mundo, eu falei para elas. Ver duas adolescentes falando que nós estamos orando e Deus está respondendo. Conversa espiritual em duas adolescentes, cujo papo aí no mundo é outro. Eu falei, meu Deus, é isso, meninas. Comecei a falar para elas tudo que eu falo para lá e para Radassa em casa, eu comecei a derramar meu coração para as duas. E já falei de tudo você pensar com as meninas lá. Falo até para abrir os olhos com os guris. Falei tudo, falei, vocês duas são presente de Deus para o mundo, presta atenção. Então não se desembrulhe e se apresente com a sua nudez para ninguém. Vocês são presentes, e Deus tem um homem de Deus, no tempo dele, no propósito dele, a quem vai desembrulhar vocês devagarinhas dentro do plano divino. Preciosidade, viu, Duda? Você é isso. Vocês são isso, meninas. Cadê os adolescentes aqui? Tá lá, a Nicole, a Rafinha, foi para elas duas. Levanta aí, Rafinha e Nicole. Fala aí, essas duas meninas preciosas. Tá chorando, amo vocês. Adolescentes, deixa eu dar uma palavra para vocês, adolescentes, aqui, ó. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer no mundo se vocês viverem para Ele. Os planos que Ele tem para vocês aqui. Nossa, e Deus quer usar a vida de vocês para resgatar muitos adolescentes que estão perdidos. Meu Deus, que lindo. Engraçado, elas estavam indo, sabe para onde? Elas estavam orando, sabe pelo quê agora? Para todo mundo ficou curioso, né? Orando que elas queriam ir para a rua, os adolescentes, para cuidar de indigentes, dar comida no meio da rua e tal. E a mãe de uma delas lá falou, não, nós estamos com os pães aí, vamos para a rua, tal, sem elas saberem que as filhas, sem elas saberem que as filhas queriam fazer isso. Era o Espírito respondendo lá dentro da casa. E foram para a rua hoje à tarde lá. Semana que vem já vão 3 carros para ir. Você quer ir também, adolescentes? Minhas filhas vão junto. Falei, vou levar lá e na Radassa junto lá. Que isso, a gente não pode parar.
Fazer isso na dependência de Deus, no poder do Espírito Santo. Olha 1 Pedro 4,11 que lemos, né? Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça como quem serve com a força que Deus o quê? Olha o versículo, a força que Deus dá, Deus provê. Você serve com a sua capacidade, é isso? Você serve com a força que Deus dá, provê. Olha que lindo. Gente, isso é maravilhoso. E aí, querido, deixa eu te falar o seguinte: se você for tentar fazer na sua força, você vai ser envergonhado. Porque o Senhor Jesus disse assim: sem mim vocês não podem fazer nada. A minha primeira mensagem, hoje eu estou me despindo aqui, né, sobre as minhas primeiras coisas, né? A minha primeira visita, vocês ouviram falar da minha primeira mensagem. Fui convidado para pregar na PIB de Curitiba, era seminarista. Teste, você que vai pregar, tá? 1.800 pessoas, eu falei, Deus, eu quero me preparar bem, eu quero ser uma bênção. Gente, presta atenção, meu coração genuinamente queria ser muito usado por Deus, era isso, eu queria que Deus me usasse. Só que deixa eu te falar, sempre junto com a missão genuína, pode ter missão oculta misturada. Quando eu terminei a minha mensagem, eu olhei para a mensagem e falei, Deus, vai ser demais, obrigado, me usa. Só que vem um sentimento assim, eu vou arrebentar, viu? Pá, vai ser demais. Chegou o dia da pregação, sábado que vem, 6 horas da tarde. Eu estou saindo com a Bíblia já para chegar lá no lugar. E aí a Adriana me encontrou, a Adriana já está com o Papai do Céu, né? Foi uma ovelha nossa, o Papai do Céu chamou. Sofreu um acidente de carro, acho que 25, 27 anos. E aí, Tércio, e aí? Eu falei, estou indo para lá e tal. Eu falei, então, o Nassif te achou? O Nassif era o pastor, né? Eu era seminarista lá, estava na jornada. Eu falei, o Nassif te achou? Eu falei, não, ele quer falar com você. Eu falei, eu estou indo para lá. Não, peraí, o que é? Não, é que chegou um pastor americano e quem vai pregar é ele hoje, não é você não. O quê? O quê? Como assim? Mas eu me senti desrespeitadíssimo. Deixa eu te falar, o nosso coração denuncia a gente. O dom tem a ver com o benefício da igreja, não com quem usa o dom. Quando eu disse o quê e não gostei, sabe o que eu estava denunciando? Que eu não estava nem um pouco preocupado com a igreja, eu estava preocupado era comigo. A propósito, no meio da comunidade, quando alguém chegasse assim, eu falei, meu irmãozinho, você ia dar hoje, né? Você ia dar lá a mensagem na célula, mas hoje eu mesmo vou dar, fique tranquilo. Você só tem que pensar assim, Deus, eu quero o bem comum da comunidade. Não tem a ver com você nem comigo. Tem a ver com a igreja. Eu não gostei, gente. E aquilo era orgulho, aquilo era coração fora do lugar. Fazendo não na dependência de Deus e nem para Deus. E aí, querido, olha só, passou um mês, não sei quanto tempo, chegou para mim, Tércio, você prega domingo que vem. Eu falei, maravilha. Gente, peguei aquela mensagem, sério mesmo, a vida é dinâmica, né? Deus já me deu uma nova mensagem, eu terminei, preparei, falei, glória a Deus. O sentimento veio de novo. Vai ser demais. O propósito do dom é para quê? Para edificar a igreja. Você usa na força que provê de quem? Na dependência dele. Naquele sábado que eu ia pregar, 2 horas da tarde, recebi uma ligação, um jovem tinha se suicidado, corremos para lá, passamos a tarde, que terrível que foi aquilo, muito complicado. Eu era pastor de jovens daquela igreja. Quando deu 6 horas da tarde, eu olhei para o pastor Nassif, vou correr, tomar um banho e voltar, tá bom? Estou pronto. Aí ele falou assim, mas eu já mandei cancelar tudo. De novo o Senhor falou comigo, eu não vou deixar você pregar na sua força. Eu estava aprendendo no início do meu ministério, um dos maiores segredos da vida ministerial, sabe qual é? Não tem a ver com você, tem a ver com Deus e com o corpo. Você só é o quê? Canal, e esse canal precisa estar desobstruído, querido, para que Deus te use. Deus não vai deixar o corpo dele não ser prejudicado pelas nossas distorções de motivações. Deus bom, como Ele cuida de nós. Que lição que eu aprendi, doeu, gente, doeu. Mas chegou o dia de eu pregar. Eu lembro que então eu fui orar e eu falei, Deus, o Senhor quer que eu pregue o quê?
A postura do coração já era outra, Tarcísio. Deus me deu uma palavra tão simples, mas tão simples que quando eu terminei eu falei assim: Senhor, é isso? Olha, Deus, eu vou, mas é isso, eu quero que você fale isso. Eu fui e falei o que Deus mandou eu falar. Presta atenção, naquele dia, quando terminou minha mensagem, o povo aplaudia de pé. Só que eu entendi aquele aplauso, eu entendi espiritualmente, eu entendi que o povo estava aplaudindo o Espírito que tinha trabalhado na minha vida. Não era o teste que estava ali mais, era eu permitindo o Espírito fazer, o Espírito falar, no poder do Espírito. É assim que Deus vai fazer. Meus dons, querido, eles só vão ser úteis para edificação, se forem para o bem comum da comunidade. Não tem a ver com você nem comigo. Em quarto lugar, alegre-se com os dons que Deus lhe presenteou, querido. Olha que lindo, quando ele diz que ele deu a cada um, né? Aí ele fala, ele descreve os vários dons ali: conhecimento, operar milagres, profecia, discernimento. Ele fala, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Olha que lindo isso. Aqui ele está dizendo que o Espírito Santo é a personalidade que entrega os dons para nós, e ele individualmente distribui a cada um como ele quer. Então aqui, querido, desprezar ou desvalorizar uma pessoa pelo dom que possui é criticar o Deus que deu o dom. Então, qual é o dom que Deus te deu? Quais são os dons que Deus te confiou? Eu lembro no início do meu ministério que eu queria ter dom de outros pastores, pastores que eu admirava, pastores que eu falava, nossa, um dia eu quero ser como eles. Mas Deus não deu aqueles dons para eles, para mim. Sabe quando é que eu comecei a perceber Deus usar a minha vida para a glória dele? Quando eu comecei a entender que eu precisava aceitar com alegria os dons que Deus me deu e afiá-los para a glória de Deus, usá-los para a glória de Deus. Agora eu também aprendi a apreciar o dom dos outros, né? Apreciar o que o Espírito está fazendo na vida do outro. Eu olho aqui mesmo na equipe pastoral, eu olho no meio da comunidade de pastores, eu digo, cara, que coisa linda, Deus na vida daquele homem, os dons de Deus na vida daquele homem, os dons de Deus na vida daquele homem, me alegrando com o reino de Deus e com o que Deus está fazendo. Eu quero te convidar a ser um apreciador do Espírito Santo na vida das pessoas, amém? Celebrar os dons que Deus derrama na vida do outro, valorizar o Espírito que Ele está fazendo na vida daquela pessoa, porque nós somos interdependentes nessa jornada. Queridos, o texto diz que quando o membro sofre, todo o corpo sofre, certo? E quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado, todos se alegram com ele. 1 Coríntios 12, 1, 26, 27. Em quinto lugar, eu abro esse, mas esse eu aprofundo semana que vem. Como é que eu coloco em ação os meus dons? Eu preciso exercer os dons do Espírito com ética. Existe uma ética na praxis dos dons. O texto diz assim, mas tudo deve ser feito com o quê? Decência e ordem. 1 Coríntios 14, versículo 40. Decência do grego quer dizer maneira apropriada, conduzir-se com dignidade. Ordem do grego é um termo militar aplicado aqui que indica algo que deve ser feito sob disciplina apropriada e não como uma bagunça, mas algo ordenado na igreja de Jesus. Mais ou menos como a gente viu no vídeo do início, algo decente e ordenado, o Espírito se manifestando e fazendo obra no caminho do amor. Mas essa prática dos dons possui uma ética no exercício. Nós vamos ver a semana que vem. Liberdade, equilíbrio, moderação, responsabilidade, respeito a todos os membros uns dos outros. Em sexto e último lugar, como é que eu coloco os dons em ação? Para terminar, eu exercito os meus dons, eu sirvo ao Senhor, eu exerço os dons, mas eu espero a recompensa de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, ensina sobre recompensa. Ele fala sobre jejum, sobre oração, sobre servir, sobre generosidade. Ele estabelece o padrão que de fato torna essas coisas efetivas e genuínas no reino de Deus.
Ele fala assim, olha só: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão juntos do vosso Pai Celestial que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí olha que bonito ele diz: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. Teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ele fala isso sobre a esmola, ele fala sobre o serviço, ele fala sobre oração, ele fala sobre o jejum. E em todas elas, a ênfase do capítulo é acerca de recompensa. O princípio aqui é: tudo o que fizermos na terra em favor de alguém, por meio dos meus dons, habilidades, experiências, paixão, espiritualidade, serviço, tudo deve ser feito sem esperar receber recompensa do homem, pois Deus recompensará você. Uma pergunta de checagem: você já serviu alguma vez em alguma área aqui e diz: caramba, ninguém nem agradeceu? Olha, estava lá no ministério lá dos juniores, ralei naquele retiro, nem sequer Michel e Carlinhos me deram um abraço. Não é o caso, é só hipótese aqui, mas nós somos humanos, não somos? Certamente isso já aconteceu. Bom, o pastor Tess nem se fala. Deixa eu te falar, nós não estamos aqui para receber recompensa de homens. Se fazemos para o homem, esperamos do homem. Mas se você entende que você recebe do Espírito para devolver em adoração para Deus, você espera a recompensa de quem? De Deus. E deixa eu te dar uma dica que está na palavra. Ele diz o seguinte: se você receber do homem, não receberá de Deus. Eu pergunto para você, inteligência: você prefere receber de Deus ou do homem a recompensa? Por favor, gente. Então, a partir de hoje, rala, se dedica, se doa, sirva, ame, se entregue. Mas guarda uma coisa no teu coração: um dia você vai estar diante daquele que te confiou esses dons, e ele vai chegar com o galardão dele para você. A recompensa virá dele, é para ele, é por ele. A ele sejam todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. O que Deus falou com você? Como colocar os dons em ação? Busque conhecer, afie para a edificação da igreja, use generosamente e fielmente para o bem comum da igreja, alegre-se com os dons que Deus quis lhe presentear, exerça seus dons com ética, espere colher a sua recompensa de Deus. Sabe o que vai acontecer, querido, se nós fizermos e praticarmos dessa maneira? Nós vamos honrar a Deus, e a igreja vai ser edificada na medida da estatura de Cristo Jesus. O que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito? Amado Pai, Teu Espírito é suficiente para moldar e trabalhar nossa vida, nosso caráter. O que queremos ser como igreja, como família espiritual, como corpo Teu, Cristo Jesus, é usados de maneira poderosa para a edificação deste corpo, de tal maneira que possamos alcançar a medida da plenitude de Cristo e assim glorificar a Deus Pai. Não tem a ver conosco, tem a ver com a glória do Pai, mas tem a ver com uma igreja se movimentando nessa terra e fazendo diferença, revelando Jesus como corpo de Cristo. Pai, fala conosco, mas que aquilo que o Senhor falou, nós possamos tomar resoluções de resposta ao Teu Espírito, para a glória de Deus Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém.